Olá, meu nome é Arthur, tenho 11 anos e moro na cidade de Bento Gonçalves. E hoje eu vim aqui contar para vocês a história da lição 4. E o título dela é Organizados para Servir. O nosso verso para decorar está lá em 1 Coríntios 14:40 e nos diz assim: Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. A mensagem central nos diz: Deus nos ensina a lhe servir de maneira organizada. E a referência está lá em Êxodo 18. Jetro olhou para fora da tenda e viu sua filha Zípora brincando e sorrindo com os filhos, Gerson e Eliezer. Ficou pensando no dia em que seu genro Moisés, Zípora e os 2 meninos saíram para o Egito. Deus havia falado a Moisés em uma sarça ardente e lhe ordenou que libertasse o povo de Israel do Egito, levando-o de volta à terra de Canaã. Moisés estava preocupado com a ideia de ir para tão longe e liderar todo o povo, mas precisava confiar em Deus. No caminho, Moisés pensou no que poderia acontecer a Zípora e aos 2 filhos no Egito. Por isso, os havia feito voltar para a casa do avô, Jetro. Ali, continuaram a levar a mesma vida de antes, mas agora sem a presença do pai, Moisés. Ao receber notícias de Moisés, Jetro chamou Zípora e os 2 netos. Venham, ele disse, tenho notícias para vocês. Jetro contou a história que tinha ouvido a respeito do Mar Vermelho, da água que saiu da rocha e do maná que caiu do céu, além de todas as outras coisas maravilhosas que Deus estava fazendo pelo povo que agora seguia em liberdade para Canaã. Nós devemos ir encontrá-lo? Jetro perguntou. Os meninos nem responderam ao avô. Foram imediatamente arrumar as coisas para a viagem. Jetro enviou uma mensagem a Moisés avisando que iriam ao seu encontro. Com alegria, Moisés encontrou o sogro, a esposa e seus filhos na entrada do acampamento e em seguida os levou para sua tenda. Tinham muito o que conversar, tantas histórias para relembrar sobre os bons e os maus momentos, mas, acima de tudo, falar sobre o cuidado e a direção de Deus. Jetro louvou ao Senhor. Acompanhado por Arão e outros anciãos, ele ofereceu um sacrifício a Deus. No dia seguinte, Jetro observou as pessoas aglomerando-se ao redor de Moisés. Ele ficava sentado numa cadeira do lado de fora da tenda, e todo o povo se aproximava com problemas e reclamações. Problemas grandes e pequenos, todos eram trazidos a Moisés. Jetro apenas observava, mas naquela noite ele resolveu perguntar a Moisés: O que você está fazendo? Por que fica sentado como único juiz atendendo a milhares e milhares de pessoas? Você vai se desgastar e logo não mais terá condições de liderar o povo até a terra prometida. Bem, Moisés respondeu, todos olham para mim esperando a palavra de Deus. Viram como Deus enviou mensagens através de mim. Depois de fazer o julgamento, ensino-lhes os caminhos de Deus. Na realidade, é bem parecido com o tempo em que cuidava de seus rebanhos, Jetro. Moisés riu com a comparação. Sim, é bem engraçado mesmo, Jetro respondeu. Mas esse não é um problema para se rir, Moisés. Eu vou lhe dar um conselho. Você, que é o representante do povo diante de Deus, deve ensinar a todos a vontade dele, mas precisa fazer isso de forma organizada. Escolha homens de confiança entre o povo e coloque-os como líderes de grupos de 1.000, de 100 e de 50 e de 10 pessoas. Assim, você pode treinar esses homens e eles poderão treinar a outros. Quando alguém do povo estiver com problemas, pode ir diretamente ao encarregado do próprio grupo. Só os casos mais difíceis serão trazidos a você. Creio que Deus me enviou aqui para isso, Jetro continuou. Se seguir essas instruções, você terá condições de suportar o peso da posição de liderança, e o povo irá para casa satisfeito. Moisés ouviu cuidadosamente. No dia seguinte, começou a escolher os representantes. Colocou-os como oficiais sobre grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Os casos mais difíceis eram levados a Moisés, e os mais simples eram resolvidos pelos representantes. Quando Moisés se despediu de seu sogro, que estava voltando para casa em Midian, o acampamento de Israel estava bem mais organizado. Moisés ficava muito menos cansado e então tinha um pouco de tempo para passar com Gerson, Eliezer e Zípora. Deus gosta das coisas bem organizadas e quer ensinar a seus filhos a melhor maneira de lhe servir. A lição tem um recadinho para você. Deus é um Deus de ordem. Tudo que está ligado ao céu está em perfeita ordem. Estrita disciplina marca os movimentos de todos os anjos. O sucesso somente pode ser alcançado por meio de ações harmoniosas e bem ordenadas.
Deus não exige menos de nós hoje do que exigiu do povo de Israel naqueles dias. Os Escolhidos, página 228. Obrigado, Arthur, pela participação da lição de número 4. Agora fique com a atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor. E os textos a seguir é do seu devocional semanal. Tire uma print para facilitar seu estudo durante a semana. Se você deseja narrar uma das próximas lições, assim como o Arthur fez, na descrição deste vídeo e nos comentários tem o número do meu WhatsApp. Me chame lá e nós podemos combinar qual a lição que você estará gravando. Um grande abraço!